Oi pessoal, meu nome é Laura Sabino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cultura do estupro, caso Robinho e por que o feminismo marxista não propõe e não defende castração química e nenhuma solução simplista para combater o estupro. Para quem não sabe, essa semana a imprensa veiculou as mensagens que foram usadas como prova para a condenação do Robinho pelo crime de abuso sexual em grupo, famoso estupro coletivo. Pra vocês terem ideia do nível do negócio, em um trecho da conversa privada dele com os amigos que foi interceptada pela justiça italiana, ele chega a dizer que estava rindo porque não estava nem aí, porque a moça estava tão bêbada, que sequer saberia o que aconteceu. Além de admitir que colocou o pênis na boca da menina enquanto ela estava bêbada e que não chegou a penetrar a moça, mas que ele tentou. Obviamente, depois que tudo isso veio à tona, as pessoas finalmente começaram a se posicionar contra a contratação dele pelo Santos. E o time começou a perder uns patrocinadores. Foi aí que ele começou a postar vários trechos da Bíblia em que se falam de perseguições e mudou a bio do Instagram dele para cristão e seguidor de Cristo. Tá bom pra você? E foi aí que uma coisa me chamou a atenção, porque muitas pessoas, quando viram isso, começaram a chamar ele de hipócrita, de falso, de fingido. Já eu penso diferente. Eu acredito quando o Robinho diz que se sente perseguido, quando ele fala que não considera que o que eles fizeram foi estupro. Eu, na verdade, não duvidaria se descobrisse que ele é aquele tipo de cara, sabe? Que se ligar à televisão e ver um caso de estupro, desses estupros de filme, em que a menina é arrastada, se debate, grita, implora. Eu acredito que ele seria aquele cara que ia falar: tem que matar um safado desses, castração química nele, se eu ver um cara desse, eu mesmo faço questão de arrebentar. E é por isso que o vídeo de hoje é um dos mais importantes. A gente vai tentar analisar aqui uma introdução sobre o problema do estupro a partir de um viés do feminismo marxista. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho, porque o vídeo de hoje tá bem pesado. Oi pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer, como sempre, o pessoal do Apoia-se que mantém esse canal de pé. É graças a vocês que a gente vai ter vídeo aqui sobre esse tema tão importante que é a cultura do estupro. Inclusive, cultura do estupro, toda vez que eu uso essa expressão, aparece pessoas dizendo que não existe isso, porque não vê ninguém na mídia dizendo que estupro é uma coisa positiva. Eu falei no começo do vídeo que eu acredito que o Robinho e os amigos não pensam mesmo que estupraram a moça, mesmo eles falando que ela estava fora de si e que não conseguia nem parar em pé. Para explicar isso para vocês, eu separei esse vídeo em algumas camadas, sendo que nessa primeira camada eu vou fazer análise de algumas músicas e algumas bandas brasileiras. Eu procurei selecionar músicas bem diversificadas, de artistas muito diferentes, com ritmos diferentes, e todas brasileiras. Mas, antes de vocês quererem boicotar essas bandas, esses artistas, individualizar esse debate, eu quero lembrar para vocês que essa é uma análise sobre a perspectiva feminista marxista, então a gente não vai individualizar isso aqui e nem tratar esse assunto de uma maneira superficial. Então dá uma segurada que esse vídeo não é sobre boicotar artista, mas um debate sobre estrutura. A primeira música que eu selecionei para vocês é uma música do Bezerra da Silva. Nela, ele diz o seguinte: eu só sei que a mulher que engana o homem merece ser presa na colônia. Orelha cortada, cabeça raspada, carregando pedra para tomar vergonha. A segunda música é uma música sertaneja do Henrique Juliano, que fala o seguinte: eu só vim te falar, tô afim de você, e se você não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar um outro gosto para essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Beijo para minhas amigas sertanejas que me fizeram decorar essa música. A terceira música é um funk do MC Diguinho que fala o seguinte: só uma surubinha de leve com essas filhas, taca bebida, depois taca e abandona na rua. A outra é um brega do Sidney Magal. Ele canta o seguinte: se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo.
E a última que eu selecionei aqui foi um rock, né, dos Raimundos, pra galera que gosta de rock. Não ficar aí metendo louco pra dizer que só os outros ritmos que falam de cultura do estupro. Porque vocês sabem, né, a galera do rock fica oriçada, ouve falar de funk, aí já... Rock wins. Na música diz o seguinte: o que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Vê, já sabe rebolar. E hoje em dia, quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia e é contra o costume. Mas se eu estiver na rua e ver ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. E eu contente com as malvadas achando que era o tal, aí me aparece essa coisinha. Aí, se eu não me engano, eu não vou saber de qual, mas no final ele ainda pergunta pra ela quantos anos que ela tem e fala: eu acho que na sua idade ainda dá pra fazer neném. Olha a sutileza do poeta. É muito normal pra gente, que é mulher, ouvir a letra dessas músicas e subir uma revolta, principalmente as que falam diretamente de estupro ou as que falam sobre violência contra a mulher e tal. Mas eu convido vocês aqui nesse vídeo pra gente tentar tentar entender, como eu disse, que esse problema não é um problema individual e muito menos um problema restrito à indústria musical. Pra gente pensar um pouco também fora daqueles bordões, sabe? Que a gente já conhece, do tipo, todo homem é estuprador em potencial. Porque, além dele chocar certos grupos de mulheres, ele também não explica nada e ele não quer dizer nada. Até porque qualquer pessoa é qualquer coisa em potencial. Veja bem, nós já sabemos que o patriarcado é uma estrutura de opressão anterior ao capitalismo e o estupro também. Quem acompanha o canal já sabe que o capitalismo tem como um de seus pilares a coerção e a violência. O que o capitalismo fez foi incorporar o patriarcado e transformar o corpo das mulheres em um objeto capaz de ser comercializado e que gere lucro. Aí a gente pensa um pouco e, tipo assim, pouco importa se as mulheres estão sendo violadas ou objetificadas, contando que isso seja rentável. Para nós marxistas, a cultura e a ideologia de uma época, ela não se forma de maneira natural ou de forma individual. Uma cultura e uma ideia dominante só existe devido às condições concretas estabelecidas no processo de produção em determinado tempo histórico. Assim, a indústria cultural, as instituições sociais, as representações midiáticas, intelectuais também, todas elas são guiadas e influenciadas pela burguesia, porque a burguesia, por possuir a superestrutura, os meios de produção, eles possuem o dinheiro que financiam esses grandes veículos de comunicação e de difusão de ideias. Você pensou que esse vídeo daqui não ia ter citação de Karl Marx? Achou errado, otário. Vamos de ideologia alemã, porque eu lembrei de um trecho para falar com vocês aqui que diz o seguinte: é evidente que eles o fazem toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e distribuição das ideias de seu tempo, e por consequente que suas ideias são as ideias dominantes da época. Mas voltando aqui, sobre essa questão das ideias da classe dominante, que a gente, sem perceber, acaba consumindo e elas fazem parte do imaginário popular, elas fazem parte da cultura. Quando a pauta é violência contra a mulher e objetificação dos corpos femininos, a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, né? Quando observamos para a publicidade e também para a indústria. As propagandas como essas aqui, ó, que estão passando na tela, elas reforçam a ideia de mulheres que precisam ser dominadas, que elas são objetos, que elas falam não, mas que podem mudar de ideia, ou que é natural ficar com uma mulher que está bêbada. Essa representação se estende em filmes, novelas. Você já deve ter visto aquela cena clássica onde a mulher tá brigando com o cara e ele surpreende ela com um beijo e ela vai resistindo até que cede e beija o cara. Isso tudo cria-se uma ideia de que a única finalidade da mulher é agradar os homens sexualmente. Isso fica bem claro na forma em que as profissões em que mulheres ocupam, como que elas são retratadas, sabe? Vou deixar aqui na tela um exemplo, por exemplo. Foda.
E a indústria pornográfica é essencial para a perpetuação da cultura do estupro também. A gente tem diversos relatos de atrizes que foram abusadas no set. É produzido também cenas que simulam abusos, mulheres sentindo muita dor, até mesmo conteúdo voltado para a pedofilia de uma maneira indireta. Um estudo de 2011 publicado nesse lugar aqui, nessa revista daqui, que eu não vou tentar falar o nome para vocês não zoarem meu inglês de novo, analisou os efeitos do uso das atividades de pornografia nas atividades e comportamentos sexuais e apontou que 83% dos entrevistados que consomem diariamente pornografia expressam maior interesse em cometer estupro caso eles tivessem a certeza que não seriam pegos. Vocês querem um exemplo disso daqui que eu tô falando? De a pornografia e como isso acaba fomentando a cultura do estupro e que faz com que a violência contra a mulher seja confundida com fetiche e normalizada? Por exemplo, o debate sobre assédio sexual no Brasil, nos metrôs, quando ganhou força, transporte público foi um dos temas mais procurados em sites pornográficos. Outro exemplo é que quando o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro ganhou repercussão, a palavra grupal foi uma das mais pesquisadas no site também por dias. Quando a gente para pensar nas músicas, nos videoclipes, nas propagandas, nas representações, em filmes, em videogames que as pessoas consomem diariamente, faz todo sentido pessoas sempre verem mulheres como interesseiras, perguntar o que elas vestiam, homens ricos como Robinho acharem que não fizeram nada demais, mesmo em uma conversa onde ele relata um crime. Ele relata naquela conversa. Quando a gente vê time de futebol contratando técnico condenado por estupro de uma menina de 13 anos, jogador condenado por estupro, homens no carnaval, igual aqui em Minas Gerais, fantasiados de goleiro Bruno, que mandou matar e sumir com o corpo da mãe, do próprio filho, quando a gente vê jogadores que bateram nas esposas jogando bola em posição de ídolo, a gente está vendo a ponta de um iceberg muito mais profundo. É um absurdo que um homem não saiba que colocar o pinto na boca de alguém que, segundo eles mesmos falam, não conseguiam nem ficar de pé, é estupro. E aí, é geralmente nesse momento que vem a pergunta. Laura, mas você não é antipunitivista? O que o feminismo marxista pensa de casos de estupro? E você, como abolicionista penal, o que você acha que tem que acontecer com estupradores, hein? Para falar disso, eu vou contar uma história bem rápida para vocês. Era uma vez um lugar onde sempre apareciam bebês jogados no rio. Começaram com 20 bebês, aí rapidamente já passou para 30, 40, e em um piscar de olhos já eram mais de 50 bebês aparecendo no rio. Diante disso, o líder da aldeia passou a escalar algumas pessoas para ficar dentro do rio para poder pegar os bebês que apareciam. Infelizmente, esse método não impedia que os bebês aparecessem jogados no rio. Quase sempre já mortos, inclusive. Mas a aldeia sentia que pelo menos alguma coisa estava sendo feita. Alguma coisa em relação a esses bebês. Um dia o líder da aldeia escalou Rafael para ficar no rio, pegando os bebês. E assim o Rafael fez. Mas no 25º bebê morto que ele retirou do rio, ele simplesmente saiu de dentro da água e começou a andar. As outras pessoas que estavam dentro do rio começaram a gritar e xingar. Onde você tá indo? Irresponsável. Tem bebê caindo no rio, você não vai fazer nada? Outra pessoa gritava. Você não vai ajudar a pegar os bebês, não? E ele respondeu, não. Eu vou subir até o topo da cachoeira e descobrir quem é que tá jogando os bebês. O objetivo do feminismo marxista é ir na raiz das questões. É descobrir quem que tá jogando esses bebês nos rios. Sendo assim, somente prender ou castrar é ficar dentro do rio esperando os bebês serem jogados para assim retirar seus corpos. No caso da castração, nem isso, porque estupro não é sobre órgão sexual, é sobre dominação. Quando a gente debate a origem das opressões, quando a gente aponta inclusive os problemas de acreditar que o presídio vai resolver a questão, primeiro porque não funciona. O Brasil é um dos países com maior população carcerária do mundo e mesmo assim, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada aqui. Além de não funcionar dentro dos próprios presídios, existem casos de estupro dentro desses espaços. São muitos casos de mulheres que são violentadas na cadeia por funcionários, casos de homens gays, de homens héteros que são estuprados e principalmente de mulheres transexuais que são estupradas violentamente dentro desses espaços.
A gente tem um sistema que produz, normaliza e glorifica os estupradores e nós precisamos derrubar ele e construir no lugar um sistema que não objetifica o corpo da mulher para ganhar lucro, que não retrata a mulher como interesseira, que não coloca como se o corpo das mulheres fosse sinônimo de homem que se deu bem dentro do sistema, porque esses homens que abominam tanto estupro são os mesmos que não conseguem ver problema em votar em um presidente que diz que não estupraria alguém porque ela não fazia o tipo dele. Que essa ideia de ligar a violência, que é o estupro, ao sexo, à beleza. Como se existisse, no fundo, alguma coisa que justificaria um estupro. A verdade é que qualquer análise sobre cultura do estupro, violência contra a mulher e feminicídio que não considere o debate de classes será uma análise superficial. No Brasil, por exemplo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 61% dos casos de feminicídio têm como vítimas mulheres negras das camadas populares. 70,7% das mulheres que morrem por feminicídio tinham no máximo o ensino fundamental. A mesma pesquisa também aponta que 50,9% dos casos de estupro têm como vítimas mulheres negras. Também são as mulheres pobres, a maioria esmagadora de mulheres que recorrem para a prostituição. Segundo o Psychiatry Times, o nome vai estar escrito na tela, 95% que estão na prostituição sofreram assédio sexual. As taxas de 65% a 95% das pessoas em prostituição sofreram abuso sexual quando criança. De 70% a 95%, essas mulheres foram agredidas fisicamente na prostituição. 60% a 75% foram estupradas dentro da prostituição. 75% que estão na prostituição já moravam na rua e já moraram na rua algum momento de suas vidas. 85% a 95% das pessoas que estão na prostituição querem escapar, mas não tem outra opção de sobrevivência nem como se alimentar. 68% das 854 pessoas em clubes de strip, massagem e de prostituição em 9 países atenderam aos critérios de transtorno de estresse pós-traumático. 80% a 90% que estão na prostituição experimentam abuso verbal e desprezo social que os afetam negativamente. Ou seja, está mais do que nítido que a opressão de gênero está atrelado à opressão econômica dentro do capitalismo. Como sempre, esses dados vão estar disponíveis ou na descrição desse vídeo ou nos comentários. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários uma série de indicações para vocês estudarem e se aprofundarem nos temas. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscrevam e ativem o sininho. E no meu Instagram eu vou postar também uma série de stories e fazer um post fixo sobre a cultura do estupro e a relação de mulheres marxistas e de abolicionistas penais em relação a esses temas e como isso seria lidado em uma sociedade antipunitivista. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Comentem, por favor. Até o próximo vídeo.